Meus chamados, meus amigos, o nosso boa tarde. Estamos com o nosso podcast Aqui Tem Tereré na Guampa. Quero saudar a minha comadre e meu amigo e dizer que hoje nós temos um convidado muito e super especial. Meu irmão, meu amigo, Tony Ueno, jornalista, cientista político e também diretor do Instituto de Pesquisa Ranking, que é um dos mais famosos e de grande credibilidade em nosso estado. Tony Ueno, nosso boa tarde. Boa tarde, Picarelli, boa tarde, telespectadores. É uma alegria muito grande estar aqui diante do Maurício Picarelli. Vou contar um episódio aqui que ninguém sabe. Eu ia para o quartel em 1989 e eu morava ali na Coab, né, em Campo Grande. E eu passava ali pelo Parque das Primaveras, né? E eu encontrava, eu passava... Rádio Cultura ali. Rádio Cultura. E eu cruzava com a sua pampinha, cabine dupla, verdinha. Ali no Lago do Amor. E sempre ouvindo, né, o programa Picarelli Show, né? Que maravilha. Você era guri, né? É guri novo, 17, 18 anos. Muito bem. Além de cientista político com grande know-how, e todo mundo conhece o Tony Ueno já há muito tempo com a Instituto de Pesquisa Ranking, que é um dos mais famosos do estado, e com grande credibilidade, que você não errou nenhuma até hoje, né? Olha, nós tivemos a felicidade e um trabalho muito sério. Eu sempre digo assim, que eu não sou um proprietário de instituto de pesquisa. Eu me formei na área. Então, se eu for trabalhar com pesquisa, eu queria ser uma pessoa que entendesse realmente de pesquisa. Então, eu fiz ciências políticas e fiz uma pós-graduação em gestão pública e gerência de cidade, para entender o mundo da política de uma forma muito profissional. Então, nós começamos a fazer pesquisas aqui em 2010, né, já fazem 13 anos, de forma pesquisas registradas. E antes disso, eu já trabalhava cerca de 8 anos, então já vamos para 20 anos que eu trabalho com pesquisas, e sempre acertando, né? Em 2014, por exemplo, nós fomos o primeiro instituto a dizer que haveria segundo turno no Mato Grosso do Sul, naquele embate que estava o Delcídio do Amaral, o Nelsinho Trade e o Reinaldo Azambuja. E na época o Ibope dizia, olha, vai ter só o primeiro turno, o Delcídio já ganhou a eleição, termina as eleições, e nós conseguimos acertar no primeiro e segundo turno naquela eleição. Em 2016, nós fizemos um trabalho aqui em Campo Grande, e aí era candidato o Marquinhos Trade, a Rose Modesto, o Alcides Bernal, que era candidato à reeleição, e também cravamos aquela eleição. 3 eleições também muito marcantes assim, que a gente cravou aqui no estado foi as eleições da OAB, que é uma pesquisa muito difícil de fazer, que é por telefone. E nós cravamos as 3 eleições da OAB aqui no Mato Grosso do Sul. E aí ganhamos credibilidade. Em 2018 também acertamos a eleição para o governo do estado, presidente da República. 2020 fizemos pesquisa em 51 municípios do Mato Grosso do Sul. Desses 51 municípios nós acertamos 48, erramos 3. Nesses 3 municípios, nenhum instituto acertou 2 municípios, que foi Dourado e Costa Rica, que foi eleições atípicas. E erramos somente em um município. Então, isso nos traz uma alegria muito grande. E agora, em 2022, não foi diferente. Dos 24 deputados eleitos, acertamos 21. Dos 8 federais, acertamos 6. O resultado para Senado, para governo e presidente da República, primeiro e segundo turno no Mato Grosso do Sul. E ainda procuramos, assim, fazer a prova dos 9, que foi no dia da eleição. Nós fizemos a boca de urna. A famosa boca de urna, né? Então, às 16 horas, que as eleições terminou às 16 horas. 16 horas e 1 minuto, nós soltamos o resultado e depois que abriu as urnas, se confirmou. Se confirmou. Foi top mesmo e todo mundo comentou, né? Foi muito importante. Para o pessoal entender, qual é a metodologia que vocês usam? É presencial, por telefone? Como que funciona a pesquisa em si? O colhimento de dados de pesquisa, existe a qualitativa e a quantitativa. Qualitativa é quando você faz por grupos, né? Vamos dizer aí, grupos de advogados. Então, você pega do grupo de advogados, pessoas de 24 a 36 anos, de 37 a 52, você forma os grupos por religião, por segmentos.
Então, uma pesquisa qualitativa, onde você estratifica dados que muitas vezes você não encontra na rua. E a quantitativa é essa que a gente solta, né, nos meios de comunicação, que é as porcentagens, né? E nós fazemos de forma presencial, em lugares de grandes concentrações, ou por telefone. E em todos esses 3 métodos, fora a metodologia que é qualitativa e quantitativa, nós temos acertados em diferentes situações que têm nos colocado à nossa disposição para levantar os dados. Tony, como que é a receptividade, tanto pessoalmente, presencial, como por telefone? O pessoal aceita, fala alguma coisa que não devia fazer, não quero saber alguma coisa, isso acontece? Acontece. No Mato Grosso do Sul é gostoso fazer pesquisa, né? Eu já fiz pesquisa no interior de São Paulo, já fiz no Mato Grosso, fizemos no estado de Santa Catarina e no Paraná. O estado, assim, desses locais que eu citei, o mais difícil de fazer é em Santa Catarina. O povo está muito receoso. Mas aqui no Mato Grosso do Sul, nós já encontramos alguma dificuldade em região de fronteira, né, onde ainda existe uma opressão, né, de pessoas que moram nos países aqui vizinhos, tanto da Bolívia quanto do Paraguai. E aí você acaba tendo alguma dificuldade. Aí nós terminamos a pesquisa por telefone, que o resultado acaba sendo o mesmo. Então, assim, o povo sul-mato-grossense é muito receptivo para fazer o levantamento de dados de pesquisa. Existem 2 tipos de abordagem. Tem a espontânea e a estimulada. Gostaria que você explicasse como funciona cada uma delas. A espontânea é quando você não cita o nome do candidato ou pré-candidato. Por exemplo, eu saio na rua aqui de Campo Grande. Quem você gostaria que fosse o próximo prefeito ou prefeita de Campo Grande? Então, aí é espontânea. Ele vai dizer, não, eu quero... Fulano, ciclano. Ciclano, né? E o Picarelli já apareceu várias vezes aqui, né? Amém. Amém. E aí, a estimulada é quando você escolhe alguns nomes que os partidos já estão comentando, que gostaria que saísse candidato, e os partidos vão testando, fazendo entrevistas à mídia, né? E nós vamos pegando esses nomes por partido e lançamos no disco. Todavia, agora, como é um ano antes das eleições, ainda você pode fazer várias simulações. Agora, quando passam as convenções, aí você tem por obrigação colocar o nome só daqueles candidatos que já passaram nas convenções. Foram registrados. Porque a pesquisa, antes de ser divulgada, ela tem que ser registrada no TRE. Isso, exatamente. Então, aí tem essas diferenças. Mas é uma responsabilidade muito grande. Muitos não sabem. Manipulação de pesquisa é crime federal, né? E, graças a Deus, nunca tive problemas, sempre de cabeça erguida, e os resultados que a gente tem divulgado têm acontecido no abrir as urnas, e isso que nos traz uma alegria muito grande. Eu sempre falo assim, o cartão de visita de um instituto são os acertos. Se você não acertar, então não adianta, porque existem muitos questionamentos, né? A própria imprensa e partidos, etc., questionam, mas como? De que maneira? E as pessoas ficam muito preocupadas. Ô Tony, você que é um especialista, essas pesquisas, elas têm um fundamento, eu não sei, eu vou fazer a pergunta, e como eu sou jornalista também, eu já praticamente imagino a resposta. Mas ela influencia a pesquisa de acordo, o nome da pessoa está lá em primeiro lugar, segundo, terceiro, influencia o eleitor, vou votar em quem está na frente, eu não vou votar em quem está lá atrás. E que você explicasse também o sentimento de rejeição. Muito bem, o que acontece? Muitas vezes, eu sempre falo assim, se você der o remédio muito forte, você mata o paciente. Então não adianta o Instituto manipular uma pesquisa que a população vai ver na rua. Perde a credibilidade. Então, muitas vezes o Instituto acaba dando um remédio muito forte e mata o candidato. Porque muitas vezes a gente vai ver que a realidade é uma outra nas ruas e naquilo que as pessoas estão comentando. Agora, é uma responsabilidade muito grande, né? Você divulgar que fulano ou beltrano está em primeiro, ou a rejeição dele é muito grande. E isso cria-se comentários, e isso cria-se um burburinho e faz com que as pessoas venham a participar mais da política.
O regime democrático exige que se faça essas pesquisas que sejam divulgadas. Exemplo de Estados Unidos, Europa, Japão, aonde nós temos uma democracia forte, os institutos de pesquisa fazem este levantamento para que a população tenha conhecimento das pessoas em quem ela pretende ou não votar. Então, esse é o nosso trabalho, contribuir para o amadurecimento e o crescimento e o fortalecimento da democracia. Para que as pessoas possam ver quem são os candidatos e fazer uma análise do trabalho, da vida e do trabalho dessas pessoas, né? Exatamente. Agora, um outro trabalho que eu faço, além das pesquisas, né, que muitas pessoas não conhecem e que tem dado um resultado muito grande, é a consultoria, assessoria e planejamento político. Vou dar um exemplo. Nós pegamos um candidato a deputado estadual nas eleições passadas. Ele nos procurou, um trabalho de consultoria e assessoria, que é permitido por lei, né? A empresa nossa. Sim. Uhum. E ele estava em um partido. Ele precisava de 22 a 25 mil votos naquele partido. Nesse partido você não vai conseguir essa quantidade de votos. Nós temos que procurar um outro partido para que você venha conseguir se eleger. E ele conseguiu se eleger com a metade dos votos. Com 13 mil votos, ele se elegeu em um outro partido. Está aí na Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul, feliz da vida. Sei até quem é. Meu amigo, um amigo meu. Então, amigo nosso, né? Esse é o trabalho que a gente faz. O trabalho de consultoria eu acho que é um dos mais importantes. E o Tony já trabalhou comigo, já foi assessor no meu gabinete. Você lembra disso? Sim. E era meu consultor e uma pessoa que me ajudou muito na época. Isso quantos anos? Eu não sei se eu estava no 4º, no 5º mandato. Foi em 2014. Eu estava no 7º mandato ou 6º mandato, por aí, não sei. E o Tony sempre foi meu companheiro, meu parceiro e me ajudou muito. Agora, consultoria não depende apenas da capacidade do consultor ou da equipe. Depende também daquela pessoa a quem vocês vão orientar, não é assim? Exatamente. Muitas vezes a gente pega um pré-candidato, um candidato indisciplinado. Aí não funciona. Não quer saber, não segue a orientação. Então, nós chamamos de receita do bolo. Se ele conseguir fazer 70% daquela receita do bolo, ele vai conseguir depois colher os frutos. Vou dar um exemplo muito claro aqui. O Reinaldo Azambuja, em 2014, ele tinha dificuldade de falar em público, né? Mas só que nas emissoras de rádio ele se soltava. Opa, vamos colocar ele nas emissoras de rádio para se soltar, dar entrevista, e ele foi se soltando. O mesmo aconteceu agora com o Eduardo Riedel, né? Ele na frente da câmera de televisão, ele se travava. No rádio ele ia à vontade. À vontade. E uma das coisas que a gente orienta muito é o conhecimento. Então, por exemplo, sou candidato a governo do Mato Grosso do Sul. Você tem por obrigação saber quantos alunos que tem no estado. A receita, tudo. A receita. Se você não saber isso, quando um jornalista te perguntar, você vai ficar perdido, né? Foi o que aconteceu com o adversário do Eduardo Riedel. Ele se perdeu completamente e perdeu os votos naquele último debate que ocorreu aqui em Campo Grande. Você que é especialista, o povo quer saber. Nessas últimas eleições para o governo, segundo as pesquisas, a disputa para segundo turno possivelmente iria André Putinelli e Eduardo Riedel. Estava mais para André Putinelli, né, no meio da campanha, e o Marquinhos Trade. E o Marquinhos Trade. E o Riedel lá embaixo um pouquinho, e o contrário mais abaixo ainda. O que aconteceu? O que você analisa? O Bolsonaro teve responsabilidade quando ele, naquele debate dele, ele falou do Mato Grosso do Sul? Não? Veja bem, o Bolsonaro ele mudou completamente as duas últimas eleições do Mato Grosso do Sul, 2018 e agora em 2022. Em 2018 foram eleitos 7, 8 deputados estaduais, 3, 4 federais com apoio do Bolsonaro. Vou dar um exemplo agora nas eleições de 2022. Ninguém conhecia o Polon. Exatamente. Ninguém conhecia o Polon. O gordinho do presidente até conhecia um pouquinho, mas o Polon ninguém conhecia. E foi o campeão de votos. Por quê? Por causa do apoio do Bolsonaro. E nas eleições de 2024 não vai ser diferente. O bolsonarismo não morreu. Mato Grosso do Sul é centro-direita. Mas você fugiu da pergunta um pouquinho. Quando o Bolsonaro disse
quando a Tronic fez aquela pergunta, a Simone fez aquela pergunta. Ali mudou completamente. Porque o André estava no top. Sim, exatamente. Né? E depois o Contar, ele teve aquela votação e foi para o segundo turno. Exatamente. Aquele gancho, aquele gatilho que mudou. Surpreendeu todo mundo. Surpreendeu todo mundo. Veja bem, o Eduardo Riedel, ele fez uma campanha diferente dos demais. Diferente do André, do Marquinhos Trade e da Rose. O que o Marquinhos Trade fez? Ele fez a campanha em Campo Grande e tentou criar a onda para o interior. Rose Modesto, da mesma forma, a base dela era Campo Grande, ele criou a onda em Campo Grande, tentando ir para o interior. O André Putinelli, da mesma forma. O Eduardo Riedel, sabendo disso, falou, em Campo Grande a disputa vou fazer o contrário. Então ele começou dos pequenos municípios, se fortalecendo, com vereadores, prefeitos, ex-vereadores, ex-prefeitos. Então isso criou uma base consolidada na campanha do Eduardo Riedel. Quando vem aquela declaração do presidente Bolsonaro naquele debate, alguém tinha que perder voto. Quem que perdeu? André Putinelli e a Rose Modesto. E foi os votos que foi para o Contar e acabou indo para o segundo turno. Contar e o Eduardo Riedel, né? E no segundo turno, aquele debate realmente foi a crucificação do Contar, né? Exatamente. E na boca de urna no primeiro turno, quando a gente soltou 16 horas e 2 minutos, falei, segundo turno vai ser entre Contar e Eduardo Riedel. O pessoal mandava mensagem no meu WhatsApp, não é possível, ficou louco, você vai ter que mudar do Mato Grosso do Sul. Dessa vez você errou, dessa vez você vai ter que sair do estado, você vai passar muita vergonha. E acabou acontecendo no abrir das urnas. E isso foi muito gratificante saber que as pessoas, aquilo que nós estávamos passando era informações corretas e verdadeiras. Como você analisa as próximas eleições futuras? Você que é um pesquisador, cientista político, sabe tudo. Os possíveis candidatos. Olha, para Campo Grande, que é a capital do Mato Grosso do Sul, a política está ficando cada vez mais séria. Por quê? Veja bem, Mato Grosso do Sul é um canhão, é uma potência. Aqui a nossa renda per capita subiu muito. A arrecadação, o PIB do Mato Grosso do Sul, para você ter uma ideia, o ano que vem vai ser quase 40 bilhões de dólares. É 100, 200 caminhões de dinheiro. A nossa economia é muito forte. Por isso exige pessoas preparadas para administrar os municípios. As arrecadações dos municípios, a situação financeira dos municípios do estado do Mato Grosso do Sul estão muito equilibradas. Tirando o Campo Grande, que vem aí apanhando em relação aos funcionários públicos, a maioria dos municípios do estado estão com as contas equilibradas, sobrando dinheiro em caixa. Quem é que não quer ser prefeito na eleição de 2024? Pegar um município equilibrado, arrumadinho, né? Então, a população está exigindo cada vez mais. Então, para 2024... vai exigir-se mais o homem preparado, a mulher preparada para administrar. Ele tem que ter um perfil de administrador. Então, muitas vezes, aquele camarada popular, aquele camarada que gosta de ir lá no futebol, tapinha das costas, pode não dar certo em 2024, porque ele quer um perfil de um administrador, de uma pessoa séria que transmita para a população que ele está preparado para o cargo. Então, isso vai ser o grande diferencial para as eleições de 2024. E olha, com os meios de comunicação, as redes sociais e o nosso ensino, né, ele melhorou muito. Então, hoje, a pessoa é médica, mas ele pode fazer um curso de graduação em gestão pública, gerências de cidade. Né? Os vereadores têm que se formar mais, estudar mais, estar mais preparado. Por exemplo, Campo Grande, o ano que vem, o orçamento da nossa capital é 6 bilhões e 500 milhões de reais. Só para a Câmara Municipal de Campo Grande, que é 4,5% que tem direito, vai ser repassado quase 300 milhões de reais. É muito dinheiro. Então, precisamos de pessoas preparadas para administrar e dizer aonde vai investir esses recursos. Campo Grande não pode continuar só pagando funcionário público. Hoje nós estamos indo com a folha aí 58%, 60%. E isso não pode continuar mais assim. Nós precisamos de investimento na saúde, educação. Precisa de planejamento. E realmente competência para gerenciar isso, né, Tony? Essa vai ser o grande diferencial
para as eleições do ano que vem. Pessoas preparadas. Você que além de jornalista, você é experiente e sabe de pesquisa, conversa com todo mundo, né? E a gente está sempre em contato aí com as pessoas e você ouve muito. As pessoas às vezes te procuram para confidenciar algumas coisas. Como você vê o quadro dos candidatos? Você acha que nós vamos ter 5, 6, 7? Campo Grande vai ser uma eleição muito disputada, vai ser muito parecida com a de governo do estado. E nós vamos ter bons pré-candidatos aqui em Campo Grande. Isso é muito bom, fortalece a democracia. A prefeita Adriane Lopes, com certeza, vai vir para a reeleição, tem o apoio da Tereza Cristina, uma ministra muito séria, dedicada, que tem contribuído muito para o Mato Grosso e para o Brasil, né? Foi ministra. Nós temos o Lucas de Lima, que é um rapaz jovem, 31 anos no rádio, uma pessoa preparada, equilibrada. Ele tem um perfil de um eleitor que não muda o voto, que é a mulher do 40 a 60 anos, que acompanha ele há mais de 30 anos. Então, é um perfil de uma pessoa que mora em Campo Grande há muito tempo, está ali no lar, né? Diariamente na casa das pessoas. Exatamente. Então, ele vem muito forte. Beto Pereira foi prefeito de Terenos por 2 mandatos, deputado estadual por 2 mandatos, deputado federal. O pai dele, né, senador da República, um homem digno, né, de muita honra. Então, a formação dele é muito, muito grande, muito bem preparado. E vem aí com o apoio do ex-governador, Reinaldo Azambuja. E do próprio governador. E do próprio governador. Coordenação do Sérgio de Paula, que não é qualquer uma pessoa que tem uma vasta experiência. E, por outro lado, temos Zega do PT, que tem aparecido bem nas pesquisas, devido que agora o Lula é o presidente. É o presidente, o PT está se ressurgindo, né? E o André Butinelli, ex-governador, que na verdade hoje lidera as pesquisas, mas tem uma rejeição muito grande devido ao desgaste ao longo desse período que ele ocupou mandatos aqui no estado, como deputado estadual, federal, secretário, prefeito de Campo Grande, governador 2 vezes. Ou seja, teremos bons candidatos. Rose Modesta, eu acho muito difícil ela sair, porque ela está na frente da Sudeco, né? Aí administrando, destinando para todo o Centro-Oeste mais de 12 bilhões de reais para este ano. Então, dificilmente vai deixar... Para ser candidato e arriscar, né? Vamos dar o exemplo do Marquinhos Trade, que foi se arriscar. Renunciou à Prefeitura de Campo Grande e deu no que deu. Então, na política, você não pode errar. Você tem que... procurar acertar da maior maneira possível. Então, e sem falar dos outros candidatos menores que vão surgir aqui na capital, mas teremos bons candidatos e a disputa vai ser ferrenha e nos mínimos detalhes que vão ocorrer, que os dois vão para o segundo turno. Sem dúvida, vai ser uma eleição de 2 turnos aqui na capital. Muito bem. Você engordou um pouco, né? É o carvão preto ou o carvão que preto lá. A esposa faz uma comidinha muito gostosa. Eu recebo todo dia a mensagem: vem almoçar conosco. Está com fome? Coisa maravilhosa. Eu recomendo o carvão preto. É o restaurante e também delivery, né? Eu casei agora, novamente, dia 14 desse mês. Aí e foi de férias, foi passear, né? Lua de mel. Lua de mel, 10 dias. Fomos com os filhos todo dia. Que maravilha, isso é bom demais. Foi uma festa. Lua de mel com os filhos. Com os filhos. E agora estamos retomando o trabalho. Fizemos pesquisa em 25 municípios este ano. E agora vamos estar fazendo em mais 14 municípios, já está programado, Bolsão, região norte e municípios da fronteira. E é onde nós vamos estar levantando esses novos dados, que com certeza vai contribuir muito para o mundo político, para a população do Mato Grosso do Sul, para o fortalecimento da democracia e para que a população fique cada vez mais bem informada. Tony, obrigado pela sua presença aqui no nosso podcast, videocast. E Deus abençoe você, sucesso. Eu que agradeço aí. É uma alegria recebê-lo. Eu gostaria só de dizer o nosso site, né? Pode falar. É o da nossa empresa, da Ranking, é o www.rankingpesquisas.com.br. Então lá nós postamos as nossas pesquisas que divulgamos, tem lá as nossas redes sociais para quem quiser acompanhar o nosso trabalho. E recebemos sugestões e também críticas, né? Não somos perfeitos, mas com certeza nós vamos procurar melhorar cada vez mais. Ok, muito obrigado. Ficamos por aqui no nosso Tereré na Guampa.
estaremos de volta na próxima semana. Estaremos sempre com fé e vencendo sempre. Deus abençoe a todos e até mais.